Saudações geeks, eu sou o Ale e hoje aqui no Dicas de Leitura eu vou falar um pouquinho para vocês do Conto da Aia. O Conto da Aia foi escrito em 1984 e publicado somente em 1985. É escrito pela Margaret Atwood e é uma versão assustadora da nossa realidade. Embora considerado por muitos uma distopia, alguns outros estudiosos discordam sobre isso. Nessa distopia aqui, somos apresentados a queda dos Estados Unidos, né? Quem assume o poder por lá é uma distopia, um governo totalitário de cunho teocrático, chamado de Gilead, né? Ele assume o controle dos Estados Unidos. E o que acontece? Cara, isso é um discurso feminista, um discurso de cuidado, de atenção muito forte. Os homens tomam o poder, volta a ter um forte patriarcado nessa nova república de Gilead, né? E o que acontece? As mulheres são as que mais sofrem essas perseguições. As mulheres começam a perder seus direitos, começam a não ter nem conta bancária, só os homens têm, e vai piorando conforme o passar do tempo. Nessa república aqui, as pessoas, principalmente as mulheres, são muito segregacionadas, tá? As mulheres têm funções específicas nesse estado. Um estado totalmente controlador, totalitário, e que aí que entra a discussão se é uma distopia mesmo ou é uma representação da nossa realidade, né? Para a nossa sociedade ocidental pode ser considerado uma distopia ou não, mas nos países do Oriente Médio, por exemplo, alguns estados lá mais conservadores, as mulheres já sofrem essas perdições, né? Que são infelizmente comuns ao seu dia a dia. Não ter direito a voto, não ter direito à participação popular, serem sempre submissas aos homens. O estuprador tem o direito de casar com ela para se livrar da pena. O estupro marital é concedido pela lei. As mulheres não têm direito à instrução, elas não têm direito a acesso à escola. Temos aí a Malala, por exemplo. Então é uma discussão, um livro bem legal, porque é escrito em 84, né? 85 ali, e republicado agora, recentemente, teve uma nova publicação. E está tão atual que parece que foi escrito hoje. Bom, mas o livro se trata das aias. O que são aias? Nesse futuro distópico, por assim dizer, a maioria das mulheres se tornaram inférteis por causa do clima, por causa da poluição, por causa de N fatores. Pouquíssimas mulheres ainda são férteis. A gente deve pensar, nossa, uma minoria de mulheres que podem dar à luz deve ser endeusadas. Ao contrário, só que não, né? Essas mulheres são presas, são levadas aos grandes chefes do governo, elas têm memória apagada e elas são, toda vez no mês que elas estão nos períodos férteis, elas são estupradas pelos seus donos. Elas passam a ser um objeto desses homens poderosos, para perpetuar a espécie humana. Existem outras mulheres, esses homens também têm esposas, e em geral são inférteis. Existem as mulheres que são cozinheiras, são chamadas de martas. Por exemplo, as mulheres que são prostitutas nessa terra aqui, elas moram num bar, num local chamado Jezebel, e as reprodutoras, né, que seriam essa ideia da distopia, são chamadas de aias. Qualquer analogia com a Bíblia não é mera coincidência, tá? E aqui a gente acompanha a vida de uma mulher que já era casada, tinha seus filhos, mas o nome dela não é revelado. É interessante que ela é renomeada, as mulheres, as aias, geralmente são renomeadas, né? Ela é chamada de Offred. Na verdade, o dono dela se chama Fred. Então a preposição off, Fred, do Fred. Então o nome dela passa a ser do Fred, Offred em inglês. É muito louco essas coisas, né? É um negócio que você começa a ler, ele começa um pouco, às vezes, a início da leitura pode ser um pouco devagar no começo, mas depois que você começa a se imergir nesse mundo distópico, você começa a querer ler para saber o final, como é que vai desenrolar isso. É muito legal do ponto de vista da escrita, né? Uma história, assim, esse mundo distópico tão próximo da gente, do nosso dia a dia, da nossa realidade. O livro, na verdade, é um grande exercício de ressignificação, né? Moral, política, sexual, patriarcal, feminista e muitas outras questões que é levantada aqui. O livro fez um enorme sucesso, né? Inclusive, se não me engano, já teve versão em quadrinhos também, e virou uma série de TV este ano,
recentemente. Ainda não vi, assim que eu ver eu vou fazer um vídeo pra vocês, mas sobre o livro, ele é bem visceral, assim, ele é bem... tem pontos que a protagonista aqui, ela fica trancada no quarto, o quarto é cheio de madeiras nas janelas, ela não tem acesso a nada, ela não tem nem papel, nem lápis para escrever, ela não pode ter nada, nenhum contato disso. E ela começa a achar, se não me engano, atrás de um armário, alguns escritos à mão, à unha, assim, na parede, sabe? E começa a ler, começa a perceber que ela não é a primeira aia dessa casa. E algumas coisas começam a ser reveladas e tal. E o final, cara, eu não vou contar, vocês vão ter que ler. Tudo que eu falei pra vocês até agora aqui não se resume a muito pouco perante o que é o livro. Eu recomendo que vocês leiam esse livro, que façam esse exercício, essa reflexão. Vocês vão fazer muita analogia a esse universo fictício com a realidade que está na sua volta aí, ao nosso mundo, infelizmente. Então é isso, pessoal. Só não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like aí. Compartilhe, comente, converse com a gente aí o que você está achando desse vídeo. Alguma sugestão de leitura, algum tipo de vídeo que vocês querem ver. Comenta aí, deixa o seu comentário aí que a gente vai conversar com você, beleza? É isso aí, agradeço por você ter assistido. Um grande abraço, valeu, até mais.